o que a gente sabe, por exemplo, a Confederação Brasileira de Atletismo. Roberto Gesta ficou lá 25 anos. Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. O presidente é Coaraci Gentil Monteiro Nunes Filho, desde 1988. São entidades de direito privado, públicas de direito privado. O governo não tem como fazer uma intervenção nessas entidades. Não obstante, são eles que preparam os atletas que representam o país. O que pode ser feito? Muita coisa pode e deve ser feita. Em primeiro lugar, eu defendo que haja limite no tempo de mandato e no número de mandatos. Mas isso não é um direito deles definir? Não deveria ser. Não deveria. Deveria ser, mas dentro de determinados parâmetros. No Brasil, você tem limite para tudo, até para o tempo que você pode ficar no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal de Contas da União, no STJ, na Presidência da República. Em tudo quanto é lugar, mesmo o setor privado adota determinados critérios para alternância na gestão dos seus negócios. Então, nós não devemos fazer intervenção, dizer, não, o presidente vai ser A, vai ser B, mas um modelo democrático de sucessão nessas entidades faria muito bem para o esporte e para as próprias entidades. Se você Como o governo pode induzir esse tipo de atitude? Por exemplo, condicionar determinadas vantagens para o acesso aos recursos públicos ao preenchimento de determinados requisitos, por exemplo. Por exemplo? Eu acho que alternância no poder. E o tempo de mandato e o número de mandatos. O senhor está dizendo, então, que possivelmente, a partir de agora, o governo vai trabalhar com a hipótese na distribuição dos recursos e alocamento desses recursos para as entidades que ajudam a gerenciar tudo isso, que elas adotem regras de governança interna e de alternância de poder interno, é isso? Exatamente. Não pode ser a partir de agora, porque nós não temos os mecanismos jurídicos para impor essa solução. Esses mecanismos precisam de uma lei? Uma parte só de regulamentação do próprio Ministério, outra parte nós vamos ter na própria regulamentação da Lei Pelé, mas é preciso que as próprias entidades, e há um ambiente cada vez mais favorável, porque é o ambiente geral do país. Ninguém hoje aceita como certo, como defensável, que não haja esses critérios, ou seja, que não haja limite no tempo de mandato ou limite no número de mandatos. Ninguém mais aceita isso. Vai ficando pela inércia. Nós estamos preparando todos os mecanismos, porque eles precisam também ser aceitáveis. Você consegue pela persuasão, você apresenta e você também convence essas instituições a adotar esse caminho. E outro você tem que alterar. Não precisa ser nem a Constituição e nem uma lei. Às vezes é uma norma, uma portaria que discipline a relação do Ministério e do Governo com essas entidades. Mas essa norma, essa decisão vai ser tomada até o final deste ano de 2012? Quando o senhor tem expectativa de adotar essas medidas? Nós precisamos trabalhar no conteúdo e o prazo apresentar depois que o conteúdo estiver pronto. Mas o senhor tem alguma expectativa? Tenho. Qual seria ela? De data? Breve. Mas a ideia é que isso vai acontecer. Isso deve acontecer, precisa acontecer. O senhor tem falado com algumas já dessas confederações e coletado a reação delas em relação a essa atitude nova? Nenhuma apresenta resistência, nem pessoal. Não está sendo muito otimista? Não, porque os que já estão há muito tempo já não serão tão prejudicados pela medida. Por quê? Porque já ficaram tanto tempo à frente dessas entidades. Quem ficou 25 anos espera ficar o quê? Mais 25? Pode ser, entendeu? Não é uma casa real.